super honrada de. Tô super, imagina. Eu tô super feliz e honrada de estar aqui com vocês e ter sido convidada para fazer esse bônus. Principalmente porque eu gosto muito do que eu vou falar, porque escolhi ser pneumologista, porque eu realmente gosto de ajudar e as doenças respiratórias, elas são muito esquecidas, né? A gente, talvez isso de da gente realmente voltar a ter esse contato com a respiração, é, faz todo sentido, porque o pulmão, ele realmente é muito importante, a respiração é muito importante. Muita gente dá muito valor, e eu digo, né, todo mundo fica muito mais preocupado com o coração, mas o pulmão, ele é super importante. Esse foi um lado positivo do que a Covid fez. Ela trouxe o pulmão ao conhecimento de todos, né? Então, as pessoas perceberam que respirar é muito importante, porque é um ato inconsciente, que agora a gente sabe que quanto mais consciente, melhor, mas muita gente vive só no inconsciente e nunca percebeu a respiração. Então, para mim é muito bom e é aquela coisa, né? Quando você acha que você já conhece muita coisa, você vai conhecer mais. Então, eu sempre, nas minhas explanações, nas minhas aulas, eu sempre falava, a gente nunca dá muito valor porque a gente não acorda de manhã. Olha só a minha frase como era. A gente não acorda de manhã e fala, hoje eu vou respirar consciente, né? Isso é um ato de sobrevivência. Então, batimento cardíaco, respiração. Teoricamente, a gente não tem que sentir, porque quando a gente sente, ele está chamando alguma atenção. Então, isso era uma coisa que que eu sempre falava. Mas hoje eu sei que a gente tem que cada vez mais prestar mais atenção. E aí tem que ser cada vez mais consciente. E com isso eu fui procurar, eu adoro ler, eu fui procurar literatura sobre essa parte de respiração, para ver se tem mais coisas. Eu achei um livro que eu comecei a ler, e aí eu quero começar a nossa conversa com o início do livro. O livro chama Respire, a nova ciência de uma arte perdida. Eu achei bem interessante, e ele começa. Só um segundo aqui, deixa eu pegar aqui a parte inicial. Eu já tinha separado. Ao transportar a respiração, a inspiração deve ser completa. Quando é completa, tem grande capacidade. Quando tem grande capacidade, pode ser estendida. Quando estendida, desce. Quando desce, traz calma. Quando traz calma, é firme e forte. Quando é firme e forte, germina. Quando germina, cresce. Quando cresce, sobe. Quando sobe, alcança o topo da cabeça. O poder secreto da providência se manifesta acima. O poder secreto da terra se manifesta embaixo. Quem seguir isso viverá, quem agir contra isso morrerá. Inscrição em lápide da dinastia Zhou, 500 anos antes de Cristo. A arte de respirar, o respirar é muito mais antigo do que a gente imagina. Por isso a importância. E o que eu vou falar aqui para vocês hoje é uma parte fisiológica que acontece no nosso corpo extraordinário. Por isso que eu falo que eu não saberia ser nada diferente de médica, porque eu sou apaixonada pelo corpo humano também. Que o nosso corpo humano, ele é maravilhoso. E aí eu vou falar a parte fisiológica do que a gente tem aprendido a utilizar aqui na parte extraordinária da respiração. Nosso sistema respiratório ele é dividido em duas partes. A via aérea superior
e a via aérea inferior. Superior é o nariz, a boca, a faringe, a parte onde leva todo o ar para a parte respiratória que a gente conhece mais, que é o pulmão, né? Todo mundo conhece muito mais o pulmão. Mas eu gosto de me concentrar bastante na respiração nasal, porque hoje a ciência já evoluiu bastante e a respiração nasal ela é muito importante em relação à respiração oral. Hoje a gente sabe que é muito importante que a gente faça sempre a nossa respiração pelo nariz. O nariz, ele não é só estético, ele não serve só para fazer uma harmonização no nosso rosto e fazer cirurgião plástico operar. Tá? O nariz tem função. Ele tem função de aquecer, hidratar e filtrar o ar que entra no nosso pulmão. Então, a respiração nasal, ela tem uma função importantíssima, tá? Hoje a gente já tem estudos mostrando, inclusive, que quando você faz uma respiração pela boca, e principalmente em crianças, se elas dormem e respiram pela boca, a respiração oral, ela não é um sono que repousa, né? O nosso sono, ele precisa ser um sono repousante. Não adianta só a gente deitar na cama e desmaiar. A gente precisa dormir e descansar. Essa é a função do sono, tá? Da gente fazer um sono profundo e recuperar tudo que a gente gastou durante o dia, para que no dia seguinte a gente esteja alerta de novo para poder funcionar. Então, hoje a gente já tem estudos mostrando que crianças que têm problema nasal e respiram pela boca e dormem respirando pela boca têm um índice maior de repetência escolar. Por quê? Porque elas não têm um sono repousante, então elas não se concentram bem quando vão para a escola, não conseguem absorver o que é colocado para elas aprenderem. No adulto, a gente já tem também mostrando falta de concentração, irritabilidade, sonolência diurna. Então, tudo tem uma consequência de uma má respiração. Tá? Além disso, crianças e muito de nós, né, que respiramos enquanto criança pela boca, temos inclusive uma alteração oral. Não sei se a gente tem dentista no grupo, mas a nossa arcada dentária, ela tem uma certa conformação para os dentes se encontrarem e tem uma certa curvatura do teto da boca. Quando você não respira pelo nariz e respira pela boca enquanto criança, o nosso tetinho da boca é ósseo, então ele está em crescimento enquanto a gente é criança também. Na hora que o ar entra pela boca e empurra o tetinho da boca para ir para o pulmão, ele começa a arquear essa curvatura do tetinho da boca. Então, o que a gente teria de uma mordida normal, ele começa a ficar mais fundo, e aí a gente começa a ter o dentinho de baixo para frente e o tetinho da boca super profundo. E isso faz com que várias crianças e adolescentes aí tenham que usar aparelho. E aí não adianta nada você usar o aparelho e depois manter a criança respirando pela boca. Tá? Então, isso é muito importante. A gente precisa fazer essa respiração oral. Então, quem tem filho, dá uma olhadinha na hora que ele for para o soninho, se a criança está respirando pelo nariz, tá? E aí é importante que vocês vejam isso e segurem a boquinha, inclusive, para ver se a criança consegue continuar respirando pelo nariz. Porque às vezes é hábito, tá? Enquanto criança. Já nós adultos precisamos avaliar caso estejamos respirando pela boca. A respiração nasal é super importante, também porque a gente tem outro sistema de defesa além da parte respiratória. Outra coisa, muito importante para as mulheres. Os pelinhos que a gente tem no nariz, eles têm função. Não é para depilar. No máximo, a gente corta o que aparecer na pontinha, tá? Não é para tirar os pelinhos que a gente tem de dentro, porque eles são filtros. Então, tudo que a gente respira, ele para ali e só entra ar puro para a gente dentro do pulmão. Então, isso é outra estrutura muito importante que a gente precisa ter também. Antigamente, com o problema das crianças respirando mal pelo nariz, respirando pela boca, a gente tinha muita amidalite. E aí, o que acontecia? Arrancavam as amígdalas.
Ah, faz cirurgia, tira as amígdalas. As amígdalas também são órgãos de proteção. Ele é o filtro que acontece. Por isso que criança que não respira bem pelo nariz tem muita amidalite. Porque no momento que fica respirando pela boca, a amígdala tenta fazer essa filtração, essa proteção. E aí ela tende a ter mais infecção. Então, tudo vai funcionando da forma como ela tem que funcionar para proteger sempre o corpo. A outra coisa que é muito importante da nossa via aérea superior, da parte respiratória superior, é a proteção que a gente tem contra engasgo. Então, vocês já repararam que, às vezes, eu imagino que cada um já tenha experimentado essa sensação horrível de quando você está bebendo alguma coisa e fala, nossa, entrou no lugar errado. E aquele, né, que a gente dá aquela tosse terrível. A gente também tem um órgão de proteção que chama epiglote, que é uma tampinha que protege a parte respiratória bem quando vai começar a parte pulmonar. Então, a nossa parte alimentar com a parte respiratória, elas são coladinhas aqui na garganta. E aí, o mecanismo de mastigar, engolir, faz com que essa tampinha, que chama epiglote, feche a parte respiratória e a comida deslize e entre pela parte que é para entrar, que é da comida. Por isso que quem tem idoso em casa é sempre importante, no momento que estiver comendo, sempre orientar a comer consciente e não falar enquanto come. Por quê? Porque a nossa fala, ela tá dentro do nosso canal de respiração, a nossa prega vocal tá dentro do canal da respiração, que ela fecha na hora que a gente engole. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado enquanto come, não falar. Além do que a mãe falava, olha, falta de educação, falar com a boca cheia, é seguro você não falar enquanto você engole, tá? Porque a gente tem esse sistema. E por que que o idoso a gente tem que tomar muito cuidado e por que que o idoso engasga muito? Porque essa tampinha que protege, ela é um músculo. Então existe uma flacidez desse músculo. A gente, conforme vai ficando velho, o músculo ele não fica só caído no rosto, não é só ruga, né? Todos os músculos que a gente tem no corpo, eles também ficam flácidos. E esse músculo da proteção também acontece. Então, o idoso precisa ser mais consciente na hora de engolir, ou quem é estabanado, fala, come, faz mil coisas ao mesmo tempo, tem que tomar muito cuidado porque existe uma chance maior de engasgar, tá? Então, essa é uma outra parte que a gente tem da nossa anatomia e fisiologia aí para proteger, dentro do nosso corpo extraordinário. E aí a gente vai para a parte respiratória inferior, que é onde todo mundo conhece. Então, trazendo ali a nossa quarta série, quando a gente aprendeu que o pulmão era que nem a árvore, e é de fato que nem a árvore. Aí vamos pensar que o nosso pulmão é como se fosse uma árvore do contrário. Então, a gente tem o tronco principal, que é a traqueia, por onde vem ali a respiração na hora que ela sai de cima e chega na parte de baixo. Tem dois troncos principais, um que vai para a direita, outro para a esquerda, e os vários galinhos levando até as folhas. As folhas a gente chama de alvéolos. Essas folhas e os alvéolos, de fato, fazem a mesma função que a árvore faz, de pegar o gás carbônico e devolver o oxigênio. Tá? Então a gente faz isso, a gente pega o oxigênio e tira o gás carbônico que está dentro do nosso organismo. O gás carbônico, ele é formado o tempo inteiro dentro do nosso organismo, do metabolismo de várias coisas que a gente tem dentro do corpo. Né? Então, todas as nossas reações dentro do corpo, grande parte delas formam gás carbônico, por isso que a gente precisa expirar. No momento que a gente expira, esse gás carbônico sai. E no momento que a gente inspira, o gás carbônico entra, ou o oxigênio entra, tá? E aí, assim, dentro da nossa árvore respiratória, a gente também tem os cílios. Tem esses cilinhos que ficam nos troncos e nos galhos, que ele também. No momento que a gente respira e a filtração inicial falhou dentro do pulmão, ele vai pegar essa partícula, vai fazer com que os cílios empurrem até a parte superior e você tussa, tá? Então, tosse é um mecanismo de defesa. Muitas vezes as pessoas falam, ai, não quero tossir, ai, não aguento tossir, quero um xarope, ou quero alguma coisa para parar de tossir. Muitas vezes a gente não pode suprimir a tosse, porque a tosse ela está sendo efetiva para eliminar alguma coisa.
tá? A tosse, ela só não pode ser crônica, porque é aquilo que a gente conversou já, não existe tosse normal. Porque tem gente que fala, ah, tem uma tossezinha normal. Não, não existe tosse normal, tá? A tosse, quando é perceptível e ela é crônica, tem que ser avaliada. E a última curiosidade que eu vou trazer do pulmão e para vocês cuidarem muito bem do seu pulmão, não é a última, é a penúltima, muito bem do seu pulmão, é que cada um desses alvéolos, eles que têm a função de fazer a troca respiratória e deixar o nosso corpo muito bem funcionante, se a gente pegar cada um desses alvéolos, que são essas folhinhas, e pegar uma pessoa de 1,70 m, 70 quilos, pegar cada um desses alvéolos, né? A gente é em 3D, que eles parecem uns cachos de uva, e abrir e deixar retinho, a gente cobre uma quadra de tênis. O nosso pulmão, ele é enorme, e ele não seria enorme se ele não fosse importante, tá? Então, o ato de respirar, ele é muito importante. Quanto mais a gente tem conhecimento, isso eu gosto muito de passar informação, porque eu falo, quem tem informação tem poder, que aí a gente, de fato, consegue concentrar e cuidar daquilo que, de fato, faz sentido e tem uma função importantíssima para a gente, que às vezes a gente deixa para trás. E a última coisa é, cuidemos das nossas crianças e adolescentes, porque o nosso pulmão, ele tem o seu desenvolvimento desde o intraútero, e ele tem a chance de ter esse desenvolvimento completo, com sua capacidade total, até os 18, 19 anos de idade. Então, tudo que acontece nesse período de infância, adolescência, adulto jovem, é muito importante, porque ele vai carregar para o resto da vida. Tá? Então, a atividade física é muito importante para a criança, muito. Por essa parte do desenvolvimento respiratório, porque a gente está com uma epidemia de obesidade infantil, né? A obesidade ela é muito importante e aí tem um impacto enorme. Então, é muito importante que a gente realmente faça com que nossas crianças se movimentem, que eles realmente tenham atividade. A parte da tecnologia fez as crianças ficarem mais sedentárias, né? Então, é muito importante que elas tenham esse desenvolvimento com atividades e atividades ao ar livre. A gente já sabe também que a natureza faz uma parte muito importante desse desenvolvimento da criança, né? Não é só ela ficar paradinha com o celular dentro de casa, mas a falta do contato com a natureza, né? Essa nossa raiz de terra que a gente precisa ter. Então, a criança precisa desse desenvolvimento todo. O que a gente faz todo dia de manhã, aprender a respirar, entender como funciona, né? Eu já tinha conversado com vocês no início que o paciente ansioso, muitas vezes ele fala, eu não sei se a minha falta de ar é do meu pulmão porque eu tenho um problema ou se é por causa da ansiedade. Porque naturalmente, isso é de sobrevivência, quando a gente entra numa crise de ansiedade, quando a gente começa a ficar mais preocupado, a gente para de prestar atenção na nossa respiração e ela passa a ser curta e rapidinho, né? Você começa a fazer. E essa respiração rápida e curta, ela é muito ruim, porque ela não dá tempo de fazer troca. O cérebro interpreta que está faltando oxigênio, que muitas vezes não está, porque se o pulmão está saudável, mesmo você respirando assim, o oxigênio está entrando. Só que o nosso centro respiratório não reconhece isso. E aí ele faz o quê? Ele manda você respirar mais. E aí você respira mais e continua com essa mesma sensação de falta de ar e vira o caos. E aí, nesse momento, é hora de entrar as 4 respirações, né, que a gente aprendeu. Por quê? Porque aí você faz realmente o ar entrar, a musculatura, ela recebe todos os estímulos e o cérebro fala: ah, beleza, eu tô respirando. E aí tudo volta a se normalizar. Tá? Então, isso é muito importante. Muito importante. Então, o que eu queria trazer para vocês era que o pulmão tem sim uma função importantíssima, cuidem muito bem dele, tá? E acho que além do respirar normal, porque o pulmão, o corpo ele vai fazer. Você pode colocar ele sobre a carga que for, ele vai se adaptar, tá? Então, muitas vezes, o que que acontece? As pessoas respiram mal e elas acham que isso que é respirar. Elas vivem limitadas e elas acham que isso é o normal. Né? Por exemplo, eu peguei uma criança asmática
14 anos de idade. Quando ela começou a tratar, ela falou: Nossa, eu não sabia que podia dar risada sem tossir, né? Uma pessoa que jogava futebol e que foi lá e falou: Não, olha, não, aqui isso é um outro conceito importante para vocês terem. Muita gente fala: eu tive bronquite quando criança, e aí eu fiz natação, e minha mãe fez simpatia e curou. Vocês já devem ter ouvido muito isso. Não, não, não tem isso, tá? É que a asma, a bronquite que fala da infância, muitas vezes ela tem dentro da jornada da doença, ela melhora realmente em um certo momento e parece que sumiu o sintoma. Então, ela está relacionada com a parte imunológica. Então, enquanto criança, a gente é imaturo, o sistema imunológico é imaturo. Então, quando você recebe esses fatores que desencadeiam a crise, a resposta é exagerada. Por isso que a criança tem muita crise. Conforme ela vai crescendo, isso vai melhorando. E aí, os meninos, em geral, eles passam a nunca mais ter crise, às vezes volta só quando mais velho mesmo. A menina pode voltar quando ela menstrua pela primeira vez ou quando engravida, por causa da parte hormonal, tá? Asma. Eu tive bronquite quando criança, mas aí eu fiz natação, minha mãe fez simpatia, minha avó, e aí curou. Então não é isso, tá? Então às vezes pode acontecer. Tenho muitos pacientes que eram do interior, por exemplo, e quando adultos vieram para São Paulo, se expuseram à poluição e passaram a ter sintomas, tá? Mas é já a asma que tinha desde a época da bronquite da infância. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? E aí, essa pessoa começou a ter a dificuldade respiratória, começamos o tratamento, e ele falou: Nossa, eu tô maravilhoso, tô ótimo, já voltei até a jogar futebol. E aí, eu sempre falo que a gente tem um anjinho que vai assoprando as coisas pra gente. E aí eu falei assim: Tá, você tá jogando futebol, mas que posição você tá jogando? Aí ele falou assim: eu tô no gol. Aí eu falei assim: você é goleiro ou você está goleiro? Ele falou: não, eu estou goleiro porque eu ainda não consigo correr os dois tempos. Então, tinha como melhorar ainda mais o tratamento dele, mas ele já estava se achando ótimo porque ele tinha voltado para o futebol. Então, não aceitem algumas condições e questionem se essas limitações que vocês estão tendo são limitações reais. Se eles podem realmente serem tratados e serem melhorados. Isso tudo vai a partir da consciência que a gente tem da respiração. Então, isso que a gente faz aqui toda manhã é importantíssimo, importantíssimo. Até para essa parte fisiológica, material do organismo. Tá? Eu sei que a nossa mente tem se curado aqui todos os dias pela manhã, mas a parte orgânica também, porque a gente está criando consciência e a gente com certeza vai perceber muito melhor a nossa respiração e é isso que a gente precisa, tá? Porque ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Eu estou super disponível aqui, eu sei que o tempo está acabando, mas Vamos entrar de se novo para as eventualmente perguntas, gente. Eu acho que todo mundo tem tiver algumas dúvida, perguntas aí. e no grupo Pode, Ângela, também, você consegue entrar de novo? consigo, Mais consigo. um E até tempinho? desculpa, porque eu realmente acabei me entrando atrasada por conta do notebook, mas posso sim. E a gente pode respirar juntos também, depois, no segundo tempo. Sim, Então, ótimo. tá ótimo. Vamos todos sair, a gente entra de novo no próximo. Entra de novo, tá joia.